novamente nessa nossa empreitada online, tá ligado? Então, vamos lá. Nós precisamos conversar um pouquinho sobre quinhentismo, tá? Entre escolas literárias, quinhentismo foi a primeira, tá? Nós já demos uma olhada em trovadorismo, mas nós precisamos voltar um pouquinho para quinhentismo para a gente entender algumas coisas, tá? Eu sugiro que você atente-se bem aos slides, eu tenho aqui vários slides, nós vamos lendo, conversando, tá? Para que você entenda bem qual foi o mote principal, qual foi a pegada principal do quinhentismo. Vai ser uma aula rápida, porque o quinhentismo é uma escola literária, a primeira, e esse nome quinhentismo é exatamente por causa da questão do ano de 1500, onde as coisas começaram. Na verdade, não era uma literatura nativa, né? Não era uma questão literária nativa, já que a gente estava trabalhando, já que se estava trabalhando numa questão de colonização portuguesa, então nós não podemos dizer que nós tínhamos nativos escrevendo, e realmente não tínhamos, né? Por isso que aqui você vê no slide que é, o, o título fala literatura de informação. Informação. Por quê? Exatamente pelo fato de que o que foi visto, o que foi relatado, né, foi exatamente relatado, foi escrito, né, principalmente para a coroa portuguesa, para que eles entendessem, né, o que estava acontecendo no Brasil, o que era essa nova terra sendo descoberta, tá? Então é por isso que é de informação. Aí nós vamos vendo como as coisas vão se encaixando aqui, tá? É, Vamos lá. Gente, eu não estou muito familiarizado com o que eu estou fazendo nessa divisão de tela. É, eu não sei se você está percebendo bem, mas eu estou aqui numa divisão de tela e eu estou tentando fazer o melhor possível aqui, tá, gente? Eu não sei se vai ficar muito bom não, mas vamos caminhando aqui, tá? Vamos caminhando e Deus vai nos ajudando. Vamos ler os slides e a gente vai conversando. Essa expressão é a denominação quinhentismo, né? É a denominação genérica de todas as manifestações literárias ocorridas no Brasil durante o século XVI, correspondendo à introdução da cultura europeia em terras brasileiras. Não se pode falar em uma literatura do Brasil, como característica do país, naquele período, mas sim uma literatura no Brasil, uma literatura ligada ao Brasil, às ambições e às intenções do homem ao escrever. Tá? É o que eu estava falando. Não é uma literatura do Brasil, é uma literatura no Brasil. Porque nós não tínhamos escritores nativos, como nós temos hoje, milhares. Né? Nós tínhamos pessoas que vieram de Portugal e escreveram, tá? E escreveram no Brasil. Eles estavam no Brasil e escreveram, né? Então aqui, ó, nós podemos ver a carta de Pero Vaz de Caminha. Eu vou depois colocar um trecho para vocês da carta. Pero Vaz de Caminha ele escreveu uma carta imensa, né, dirigida ao rei, dizendo, né, na verdade essa foi considerada uma das primeiras literaturas escritas no Brasil, dizendo o que realmente era, o que ele achou, o que ele viu, suas impressões pessoais do que realmente estava acontecendo aqui nessa terra que eles estavam descobrindo, que eles estavam meio que colonizando. Tá? E tem alguns autores aqui que você pode ver, o Pero Vaz de Caminha, né, que era o padre, Pero de Magalhães Gândavo, Gabriel Soares de Souza e José de Anchieta. Foram os principais escritores, tá? Não nativos, tá? Lembrando que eles eram portugueses e escreveram no Brasil, tá? Para informar, né, a colônia portuguesa o que realmente era e o que acontecia, as riquezas, propriedades, o que era realmente interessante nessa terra que eles estavam descobrindo. Tá? Vamos caminhando. Tá? É, os escritores desse momento não resultavam de nenhuma intenção literária. Bem, é aquele negócio.
O que é uma intenção literária? É escrever para um público ler, gostar e comprar. Tá? Não tinha intenção literária de divulgação da sua capacidade de escrita, não tinha nada a ver. Era informação. É como se você pegasse um bilhete, ou você pega um bilhete da sua mãe, ela deixa lá um bilhete lá e fala assim, ô sujeito, limpe o banheiro, lave o banheiro, limpe o seu quarto, organize a casa e de preferência agora, né, que você está em casa muito tempo, comendo demais, conversando fiado demais, então eu vou te informar que você precisa fazer isso, isso e isso, tá? Então, além de tudo, tá? Existem muitas outras coisas que você precisa fazer, tá? Essa é uma seriam instruções, mas ele estava informando também as situações que poderiam estar acontecendo ou que aconteciam naquela terra, tá? Não tinha intenção literária, era só de informar. Tá? Os escritores eram apenas uma tentativa de descrever e catalogar a terra e o povo que os portugueses tinham acabado de descobrir. Então, era essa a intenção. Catalogar. O que é? É fazer uma lista. O que nós estamos vendo? Como é a terra? Como são os animais? As pessoas que vivem nessa terra? Como são? Tá meio que descritiva, tá? Era muito descritiva, na verdade, tá? Informativa, porque a corte portuguesa não sabia de nada, né? Eles não tinham nenhuma forma de saber. Então, aqueles que lá estavam tinham que fazer todo um relato escrito, tá? Um relato escrito, toda uma verificação de informação o máximo possível para enviar para o rei, tá? Para que o rei fizesse as suas análises junto com os seus grandes, seus conselheiros, para verificar se havia realmente condições e se havia interesse da parte deles de realmente colonizar aquela terra e, principalmente, investir ali. Tá? Então a intenção era mais essa do que outra qualquer. Tá? Vamos prosseguindo aqui. O primeiro texto escrito em solo brasileiro foi a carta, escrita por Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão-mor, né, da esquadra liderada por Pedro Álvares Cabral. Ele era o escrivão. Pero Vaz era um escrivão, né, e ele era liderado por Álvares Cabral. Outras cartas de viagem, literaturas portuguesas, diários de navegação e outras coisas foram escritas a fim, a fim de que fossem dadas essas informações. Tá? Então, mais importante, uma das coisas mais importantes no quinhentismo que você precisa realmente saber, que era literatura de informação. Isso aí você não pode confundir e nem deixar de perceber. Tá? Aqui vai um pequeno trecho da carta. Espera só um pouquinho, tá? Só estou reorganizando aqui algumas coisinhas, porque estava tomando espaço aqui do meu slide, tá? Agora ficou melhor. Esse aqui é um pequeno trecho da carta que eu quero ler para vocês, só para você ver como as coisas eram descritas, tá? Presta atenção. E estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, foi, por mandado do capitão, por ser homem vivo, destro para isso, meter-se logo no esquife a sondar o porto dentro. E tomou 2 daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas. E na praia andavam muitos com seus arcos e setas, mas não os aproveitou. Logo, já de noite, levou-os à capitania, de onde foram recebidos com muito prazer e festa. Está vendo a linguagem? Era totalmente descritiva, né? Tinha uma narrativa aberta sobre a situação, tá? Mas ela era muito descritiva. Nós ainda não estudamos o tipo descritivo, mas você vai ver que quando a gente estudar, mas aqui eu vou já fazer algumas pontes, que o tipo descritivo era um tipo muito de características, ele é um tipo característico. Quando você caracteriza as coisas com mais minuciosas, né? Você começa a colocar minúcias, detalhes, começa a contar
coisas que a pessoa precisa entender, precisa visualizar ao ler, tá? Essas cartas, né, principalmente essa carta de Pero Vaz de Caminha, ela tinha que ser bastante descritiva. Por quê? Porque o rei precisava entender perfeitamente como era a terra em detalhes. Em detalhes. E, na verdade, gente, sem nenhuma hipocrisia, o rei cobrava isso de uma forma absoluta, né? Ou você detalha direitinho, ou as coisas não ficarão boas para você. Então, realmente, tinha que ser coisas muito bem detalhadas, não é? Vamos prosseguindo. Olha aqui, continuando, trecho, né? Esse aqui é mais um pedaço de trecho. A feição deles é sempre pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas, do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam o beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita a modo de roque de xadrez, e trazem-no ali encaixado de sorte que não os magoa, nem lhes põe estorvo no falar, nem no comer e beber. Está vendo a linguagem? Era português de Portugal, gente, mas século XVI, né? Século XVI, então nós hoje não estamos tão familiarizados com muitos dos termos aqui, expressões que estão sendo usadas. Quando ele fala aqui, ó, aqui nossas vergonhas, suas vergonhas, ele cita que as vergonhas, isso aqui é porque as pessoas andavam nuas, né? Os índios nus, então eles expunham, né? Eles não encobriam as suas vergonhas, suas partes íntimas, né? Ele fala do furar, do beiço, né? Essas coisas. Então, se você perceber, era uma literatura extremamente descritiva, né? Para deixar claro realmente como eram todas as coisas. Agora, imagina você fazer uma descrição de uma terra, você chega, você não conhece nada, primeira vez que você tem contato visual, e depois você tem um contato pessoal, relacional, com aqueles habitantes ali daquela região, e você tem que descrever tudo isso em palavras para o rei. Tá? Era isso que tinha que ser feito, era isso que eles fizeram. E dessa forma precisavam ser bastante minuciosos, detalhistas, para que, né, as pessoas que fossem ler entendessem, visualizassem perfeitamente o que eles estavam dizendo. Né? Vamos prosseguir. Vamos prosseguindo aqui. A carta, a literatura de catequese e os outros textos de viagem têm importância. Bem, nós vamos entrar no outro ponto aqui interessante, que além dessa carta descritiva, informativa para o rei, para a sociedade portuguesa, os padres começaram a escrever, depois que eles aprenderam a língua, né, dos índios, eles começaram a catequizá-los, né? O que é a catequização? A evangelizá-los para a conversão, né, à religião católica. Né? Então vamos ver aqui. Pelo seu significado como documentação histórica, por serem testemunhas da expansão marítima comercial do século XVI, pelo registro do choque cultural entre colonizadores e colonizados. Houve um choque cultural, claro. Né? Você sai de um país europeu como que já tinha, né, história, e você cai dentro de uma terra totalmente nova, pessoas nuas, né, toda cultura totalmente diferente, uma terra totalmente sem conhecimento, né, da cultura portuguesa, e houve um choque, né, cultural enorme, enorme. Tanto que quando você lê a carta de Pero Vaz de Caminha, você vê o tanto que ele às vezes se assusta em sua descrição, tá? Né? Uma descrição bastante complicada às vezes, exatamente por causa do que ele vê, né? Do convívio dele com aquela região. Então tinha as cartas e a literatura de catequese, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, né, de uma forma um pouco mais minuciosa. Né?
Aqui é só para a gente ver que o desembarque, aqui é como se fosse um exemplo, né, do desembarque, né, de como foi lá na praia, né, os portugueses deixavam os navios, pegavam botes, barcos menores e iam para a praia. Né? Vamos continuar aqui. No quinhentismo, o que se demonstrava era o momento histórico vivido pela Península Ibérica, que abrangia uma literatura informativa, uma literatura dos jesuítas. Jesuítas eram os padres, tá? Os padres jesuítas. É por isso que aquela literatura de catequese ela é escrita por eles, tá? Como principais manifestações literárias do século XVI. Quem produz literatura naquele período estava com os olhos voltados para as riquezas materiais, ouro, prata, ferro, madeira, etc., enquanto a literatura jesuíta se preocupava com o trabalho de catequese. Bem, é o que eu estava falando. As cartas que eram enviadas para Portugal, para o rei, que eram as cartas de informação, elas, claro, visavam mais as questões de riquezas naturais que a terra tinha, exatamente para mostrar para o rei que se valia a pena investir ali ou não. Né? Nós vamos realmente meio usurpar essa terra aqui, tomar de conta dela, ficar para nós? Vamos. Quais as riquezas que ela tem? O que nós podemos aproveitar disso? Entendeu? E assim eram as cartas. Ao contrário dessas cartas de informação, tinham as cartas de catequese, as cartas de cunho religioso, que os jesuítas escreviam, né, depois que eles aprenderam a língua para evangelização. Tá? Essas duas literaturas eram as principais daquela época, daquele momento que se estava vivendo. É importante destacar isso. Tá? Com exceção da carta de Pero Vaz de Caminha, considerado o primeiro documento da literatura no Brasil, as principais crônicas da literatura informativa datam da segunda metade do século XVI. Fato compreensível, já que a colonização só pode ser contada a partir de 1530. A literatura jesuítica, por seu lado, também caracteriza o final do quinhentismo, tendo esses religiosos pisado no solo brasileiro somente em 1549. Olha, interessante. Não tinha como fazer literatura de catequese sem antes aprender a língua. Então, eles ficaram vários e vários anos, olha lá, os religiosos pisaram no sentido de realmente se efetivar como evangelizadores daquele povo a partir de 1549. Então, eles ficaram muitos anos para aprender a língua deles, para entender exatamente o que eles estavam falando, para poder gerar, né, uma literatura para evangelização. Isso é extremamente natural. Não se aprende uma língua da noite para o dia. Né? Isso é normal. Tá? Vamos prosseguir. Aqui é uma pequena charge, né? Um pequeno quadrinho que diz algumas coisinhas aqui, eu não sei se você vai conseguir ler, eu vou ler para você. Quer dizer que vocês levam o ouro, o minério e o pau-brasil e nós ganhamos o quê? Os índios perguntando para os portugueses colonizadores. Aí eles respondem, vocês ganham o direito de fazer piada de português durante 500 anos. Engraçado, né? Tão engraçado isso. Isso é ótimo. Vamos lá, prosseguindo. Literatura jesuíta, é o que eu tinha falado lá atrás, mas vamos pontuar um pouco mais aqui. Consequência da Contra-Reforma, a principal preocupação dos jesuítas era o trabalho de catequese, objetivo que determinou toda a sua produção literária, tanto na poesia quanto no teatro. Mesmo assim, do ponto de vista estético, foi a melhor produção literária do quinhentismo brasileiro. Além da poesia de devoção, os jesuítas cultivaram o teatro de caráter pedagógico, baseado em trechos bíblicos e as cartas que informavam aos superiores na Europa sobre o andamento dos trabalhos na colônia. Bem, aquilo que nós falamos de uma certa forma já. A literatura catequética, ela tinha toda a intenção de evangelização, tá? E com isso eles usavam, né, os apoios que eles tinham para isso. Né? Foi a produção mais vigorosa, né, mais abundante da época, exatamente por quê? Porque a repetição e a necessidade de compreensão e de você gerar um povo um tanto quanto submisso para si,
era mais importante que qualquer outra coisa naquele momento. Tá? É, ao serem catequizados, eles eram também subjugados a entenderem e a viverem conforme as leis que os próprios portugueses viviam. Então, na verdade, eles estavam sendo levados, né, a se tornarem como os portugueses, tá? Hierarquicamente no sentido de aceitar as determinações, aceitar as ordens e com isso fazer um povo um tanto quanto submisso. Isso foi feito de uma forma bastante maciça, gente. Isso aí é história, né? Não tem como fugir disso. Isso aí é uma coisa natural. Tá? Isso aí está em todos os anais da história do Brasil, a gente sabe isso aí, vê isso, não tem como fugir dessa situação. Agora, o que mais nos incomoda, na verdade, pessoalmente me incomoda, mas eu particularmente não tenho como mudar isso, porque já passou, né? Foi no século XVI, e o Fabão não existia ainda. O que fica hoje para mim é que ainda nós mesmos utilizamos desses artifícios, às vezes, para subjugar algumas pessoas, principalmente na escrita, né? O poder da caneta, né? Nós precisamos ter um certo cuidado com referência a isso. Mas no quientismo, a literatura de catequese, ela tinha essa ideia de evangelização, né? Mas não era só uma literatura tanto descritiva. Eles começaram a ampliar, né, gêneros poéticos, teatro, né, todo gênero possível que eles poderiam utilizar para quê? Exatamente para conversão, né, para adaptação, né, dos povos à sua cultura, principalmente cultura religiosa. Isso aí é indiscutível, isso foi algo que realmente aconteceu, tá? E não tem como a gente fugir dessa realidade. Tá? Neste outro slide aqui, ao realizar um exaustivo trabalho de catequese, José de Anchieta deixou uma fabulosa herança literária. A primeira gramática do Tupi-Guarani, vai olhando tanto que é interessante. Apesar de toda essa ideia de meio que usurpação, isso acabou sendo uma coisa que corroborou para um desenvolvimento, isso para nós, ou quer dizer, para a cultura da época, por cultura portuguesa, para desenvolvimento. Isso foi virando história, foi virando necessidade, né? Mas aí a gente faz a seguinte questão: será que realmente era necessário tudo isso? Será que o povo, os índios que viviam no Brasil não estavam satisfeitos? Claro que estavam satisfeitos. Na verdade, se a gente for estudar a história profundamente, a gente vai ver vários e vários e vários embates, guerras, brigas, mortes. Foi uma chacina, né, que aconteceu, só que esse não é o nosso foco de estudo, né? Então, continuando. A primeira gramática do Tupi-Guarani, insuperável cartilha para o ensino da língua dos nativos, várias poesias no estilo do verso medieval, diversos autos, segundo o modelo deixado pelo poeta português Gil Vicente, que agrega a moral religiosa católica os costumes dos indígenas, sempre com a preocupação de caracterizar os extremos, como o bem e o mal, o anjo e o diabo. Bem, muito simples isso, já que você tem um povo que é totalmente submisso, que não pode redarguir, não pode bater de frente com você no sentido literário, você escreve e coloca sempre duas proposições antagônicas. De um lado, o povo português sábio, inteligente, poderoso, bom, de Deus. De outro lado, os índios ignorantes, falsos, maltrapilhos, exagerados, do mal, demonizados, entre outras coisas, porque a cultura indígena, entre outras várias coisas, ela tinha suas peculiaridades que para os portugueses eram coisas horríveis. Então essa literatura, na verdade, o que ela fez no final das contas? Ela também colocou a posição, o índio muito inferiorizado com referência ao português. É óbvio, o poder sobre o querer. Não tem como. Uma coisa é querer, outra coisa é ter poder para fazer. Né? E os portugueses tinham poder. Os portugueses tinham poder bélico, né? Os índios tinham o seu poder bélico, mas
como eles diziam naquele trecho da carta, setas, arco com setas, flechas, tá? Eram letais? Claro que eram e são até hoje. Só que os portugueses tinham outro tipo de armas que eram muito mais letais, né? Então, era meio que muito desigual, muito injusta essa relação, né? Então, eles sempre caracterizavam esses extremos de uma forma assim a deixar bem claro de que eles eram extremamente superiores e os índios extremamente inferiores, tá? Muito claro, eles deixavam isso. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano, estou no último slide, quase no último. Esse aqui seria a primeira missa no Brasil, em 1860. É, é uma tela, né, ela está no Museu Nacional do Rio de Janeiro, tá, de Victor Meirelles, ok? Aqui tem alguns principais cronistas, vou deixar a tela inteira aqui para que você entenda. Padre Manuel de Nóbrega, tá? Literatura jesuíta que a gente está falando, relata a chegada da primeira missão jesuítica no Brasil, em 1549, marco da literatura jesuítica no Brasil. O padre José de Anchieta escreveu cartas, sermões, poesias e peças teatrais. Sua produção está vinculada ao zelo pela expansão da fé cristã, ao zelo pela expansão da fé cristã. Sua produção está vinculada ao zelo pela expansão da fé cristã. Seu teatro utilizava recursos do alto medieval em conjunto com elementos da cultura indígena, mesclava, né? Mostrando cenas de duelos entre anjos e demônios, pois assim ficaria mais fácil o aprendizado das lições religiosas. Então, também, o que, que eles faziam? É importante a gente ver o seguinte: o que, que eles faziam? Essa dualidade entre o bem e o mal, eles também usavam isso para amedrontar os índios, né? Claro, eles eram bons, se colocavam como bons, eles mostravam o lado mal, né? Que era o lado demoníaco, satânico e a maldade que existia. Então, essa é uma forma também de convencimento. Isso tudo, gente, além do teatro, para que eles entendessem, era tudo escrito, tudo escrito. Tá? Então, todos os meios que eles podiam utilizar, igual eu já falei anteriormente, para convencê-los, mostrar para eles que eles precisavam vir para o lado de cá, eles fizeram. Eles fizeram. Tá? Embora tenha usado modelos europeus, Anchieta introduziu os costumes e a cultura indígena, resultando da criação de um estilo tipicamente brasileiro. Sua obra apresenta simplicidade, religiosidade e indianismo. Frei Vicente, História do Brasil. Então, aí, a partir daí, começaram realmente a se produzir as literaturas no Brasil. Só mais para frente nós vamos ver literatura do Brasil, tá? Onde realmente pessoas nativas, nascidas no Brasil, começaram a escrever. Tá? Então, vamos lá. Voltando aqui só para mim. O quientismo, gente, ele foi uma época bastante característica de informação. Tá? A literatura quientista foi de informação, tá? Igual só relembrando, para informar ao rei e à corte portuguesa o que estava acontecendo aqui, quais eram as necessidades da terra, quais eram as características da terra e do povo, tá? Isso era importante, por isso que ela era tão descritiva, tão minuciosa, tão detalhista, tá? E em contrapartida ou concomitantemente, os padres que vieram por volta de 1549 para o Brasil começaram a escrever as literaturas de catequese, né, as literaturas de evangelização, né, de contrição religiosa, e para isso eles usaram todas as ferramentas que eles podiam utilizar, né, para convencimento dos índios. O quintismo é por aí, tá? Um grande abraço do professor De Paula.